Gisela, tudo bom? Eu queria te agradecer por estar aqui conversando com a gente na Future Print Conexão com você. E eu já queria emendar uma pergunta logo de cara, que é como acompanhar a velocidade das mudanças que a gente está passando? Bom, primeiro prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E assim, muito animada para falar desse tema, que embora assustador, é, é da mesma forma assim encantador, né? Então, na verdade, antes de ir direto para sua pergunta, eu queria só fazer um contexto, né? Vamos lá. Da gente entender o que de fato está acontecendo. E eu resumo um pouco como se a gente estivesse fazendo um reset da humanidade, sabe? Assim, um Uhum. reboot, como a gente fala, Ah, né? Em tecnologia, da humanidade, da nossa civilização, para justamente dar um break e parar para pensar o que de fato está fazendo sentido e o que não. Porque a gente vai muito no piloto automático, e isso tem uma uhum. razão que eu vou falar mais para frente. Mas primeiro para a gente entender, sair do lugar negativo, né, da crise, do problema e tal, e entender que isso faz parte de um processo de evolução, que ele não é simples, nenhuma era né, nossa, historicamente foi simples, né, mas a gente Uhum. vai falar das crises e das evoluções, né, que a gente passou lá atrás, e simplesmente o que está acontecendo é que nós estamos no meio de uma agora, né? Então, em teoria, o planeta tá condizente com aquilo que da forma como ele normalmente funciona. A gente que está achando que está fora do esquema, né? Mas não, Uhum. as evoluções acontecem dessa forma. E de uma necessidade absoluta de evoluir, de ressignificar as coisas, de rever alguns conceitos, né? Então, como eu disse, é como se a gente estivesse dando um reset na humanidade, né? No que a gente construiu até aqui. Então, isso colocado, aí eu acho que cabe a resposta, né? Se a gente entender que a gente está nesse momento Uhum. e que a velocidade é parte desse processo, né? Que isso não aconteceu de repente, que as coisas, a noção de tempo foi mudando para a gente e a noção de velocidade. O que acontece é que a gente tem, eu acho que para acompanhar, você precisa estar sintonizado com essa velocidade. Sintonizado não significa que você está no mesmo tempo da velocidade, fazendo tudo Uhum. na mesma velocidade, mas principalmente entendendo o que significa essa velocidade. Então, se a gente parece que a velocidade ou as mudanças que a gente está passando começaram agora, não começaram. Então, na verdade, desde 2014, mais ou menos, que nós temos o conceito do crescimento exponencial. Então, as empresas crescendo exponencialmente e todo o conceito da exponencialidade, que já vem, né, de estudos, lei de Moore, enfim, lá para trás. A questão da transformação digital, isso já tinha acelerado lá atrás o mundo, né, e os negócios. Uhum. Sim. O próprio conceito de modernidade líquida, né, que a gente acha que é filosófico, mas na verdade, né, do Bauman, mas que na verdade explica muito essa velocidade, que as coisas não são mais fixas, né, elas são líquidas, elas são fluidas, então as coisas vão mudando de forma bem mais rápida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, para acompanhar, a gente tem que se sintonizar com isso. E não achar que isso é alguma coisa que é fora da nossa realidade. Então, eu ouço assim, não, a transformação digital se refere aos negócios digitais. Então, eu aqui na minha Não. indústria não lido com isso. O crescimento exponencial é uma coisa da startup. Então, não tem nada a ver com o meu negócio. Enfim, então, eu acho que a gente ter essa lente nova, né, uma nova lente para enxergar o mundo, baseada em coisas que já estavam acontecendo, né, é que vai levar a gente a acompanhar essa velocidade. Então, a gente tem mais flexibilidade, uma visão mais sistêmica do que está acontecendo, né, e não focado só no Uhum. que a gente enxerga, interpretar os dados, enfim, e não achar que essas coisas são moda, né, que, isso aí é um assunto que não diz respeito a mim, né, porque eu estou aqui num mundo seguro, fixo, né, e não é verdade. Então, acho que para acompanhar a velocidade, a gente tem que se sintonizar com o que está acontecendo, com o Zeitgeist e prestar atenção.
existe uma forma prática, mão na massa de eu fazer essa mudança? Porque uma coisa é a empresa que já está lá estabelecida, acreditando que não vai ser impactada, olhando e falando, não, tudo isso aí que a gente está conversando é coisa de startupeiro. É coisa de quem, né, fica pivotando e etc. Como é que eu faço isso na prática? Primeira coisa, eu acredito, e é assim que eu sempre recomendo para os meus clientes, é se aproximar deste mundo. Não criar verdades, né, ou pré-conceitos em relação às coisas. Eu acho que a gente já, sabe, quando vem a informação para a gente já tem pré-conceitos na nossa cabeça, e a gente se fixa neles. Quando se fala, né, em modelo mental, a gente fala da mente fixa. É aquilo que está posto e eu não vou me movimentar. Então, para você pôr na prática, a primeira coisa é se aproximar dessas coisas. Então, você, não, mas eu não tenho startup. Não, eu não estou falando para você ter startup, eu estou dizendo assim, vai lá, entende o que esses caras falam, qual que é esse timing, o que está acontecendo, mergulhe um pouco na era digital, conversa com seus filhos, conversa com pessoas nas universidades, quer dizer, se disponibiliza. Então, pôr a mão na massa, Thiago, não vai ser uma coisa que a gente vai encontrar no livro, fazer 3 cursos e a gente sai fazendo. Essa é uma lógica de modelo mental industrial, que ela não existe mais, né? Que é aquela coisa, eu crio um padrão, eu estabeleço uma regra e eu saio fazendo sempre a mesma coisa. Não é mais assim. Então, pôr a mão na massa, em primeiro lugar, é se disponibilizar, abrir, né? Para essa possibilidade, entender o que está acontecendo, para daí você adaptar e fazer o que você tem que fazer. Não vai ter um modelo pronto para você, né? Não vai ter um modelo, tudo depende muito das características do seu negócio e do que... Então, essa ideia de mão na massa, não adianta fazer... as pessoas às vezes fazem vários workshops. Assim, você aprende a ferramenta, mas a ferramenta você tem que saber usar. Então, não adianta acessar sem saber usar, né? Então, acho que vai muito por aí. A gente consegue desenhar para onde está indo? A gente já sabe que o que tinha não funciona mais, que o que tinha vai ter que mudar, né? E quando você fala essa coisa industrial, a primeira imagem que eu tenho é o Fordismo, né? Você tem a linha de montagem, tudo daquele jeito. Para onde que a gente está indo? A gente consegue ter um desenho daqui para frente? Eu acho que a gente já estava com esse desenho mais ou menos sendo construído e, de novo, a gente não estava querendo entender. Então, vamos lá entender quais são as características desse desenho, né? A primeira coisa é o desapego ao velho, ao antigo. Em que sentido eu estou dizendo? A gente não tentar pegar os modelos que são antigos e adaptar, não é adaptar a palavra, e tentar colocar no lugar do novo. Então, o que eu quero dizer? Você pegar, por exemplo, eu dou aula, né? Então, você pegar a sua aula que você dava fisicamente, analogicamente, e dar a mesma aula no espaço digital, no âmbito digital. A lógica é completamente diferente. Então, o que a gente tenta sempre fazer? Pegar o que como é e tentar adaptar para uma coisa que é outra, que é de outro jeito. Talvez você possa trazer, sim, algumas características daquilo, porque eu não estou dizendo que morre tudo. Eu estou dizendo que talvez não seja assim tão evolutivo, que talvez a gente tenha que fazer um movimento um pouco mais brusco na direção de não tentar reproduzir alguma coisa que é numa lógica, na lógica nova. Não vai acontecer, né? Então, acho que tem essa coisa do desapego ao velho. Então, não adianta tentar fazer as mesmas reuniões e ter a mesma dinâmica, sendo que agora a gente está fazendo as reuniões online. Não vai acontecer a mesma coisa. As pessoas vão estar com outro nível de atenção, com outra disponibilidade. Então, acho que essa coisa do desapego a modelos, né, que estão muito mais no âmbito, né, do físico, do analógico e tal, principalmente para esse universo mais digital, para a lógica digital. E aí eu não estou falando só a internet, né, o pensamento digital. Outra coisa que é esse pensamento digital?
Só para a gente deixar um pouquinho mais claro para o pessoal que está assistindo a gente. O pensamento digital é essa lógica que lida com aquilo que é intangível. Então, por exemplo, para materializar, você pensar, vamos dar um exemplo bem objetivo, assim, você pensar o Google. Todo o negócio do Google, ele tem um pensamento digital, né? Ele tem uma lógica de funcionar no universo virtual digital, né? Então, ele não precisa ser físico para isso, para todo o negócio acontecer. É um pouco baseado nos modelos dos negócios digitais mesmo, né? Então, o pensamento é essa lógica em que você tem que lidar com o intangível, é a ideia de você pensar o seu produto mais ligado, conectado com o serviço, né? Que aí já entra para um mundo mais, né, intangível. Porque a gente é muito material, por conta da nossa formação, né? Desde a Revolução Industrial. Então, a gente só, né? Eu preciso ver para crer. E o pensamento digital é aquele que não necessariamente. Então, como que eu vou construir valor num serviço e não mais num produto, né? Então, um pouco é essa ideia. Não sei se explicou. Sim, explicou. Nesse cenário que a gente está tendo de mudança rápida e de não aceitação de novos formatos e de novos padrões, de quebra de paradigma, de abrir mão de modelos pré-estabelecidos, é exagero pensar que quem está se arriscando a começar agora, ou quem estava começando em março de 2020 e foi pego agora pelo afastamento social, e pequenas e médias empresas que estavam pensando em se reformular vão ter uma melhor possibilidade de agora em diante, vão ter mais fôlego? Eu acho que totalmente, né? Assim, eu faço mentoria de várias startups e eu vejo como que elas estão lidando com isso. Então, o que acontece? Se elas, de novo, como eu disse, se elas não se fecharem, né, na ideia inicial que estava lá atrás, se elas não se limitarem a essa perspectiva e já rapidamente sentar e pensar, bom, gente, mudou, então vamos entender qual é a lógica, o que está regendo os movimentos, o que está regendo os negócios, como vai ser, se de fato, né, o que é esse efeito que eu brinco, o efeito home office? O que isso passou a significar para as pessoas? O que é o negócio do delivery? O que está acontecendo? Tem tantas empresas que eu cito sempre, que são referências, né, de gente que agiu muito rápido, Magazine Luiza e tantas outras. Então, é se abrir, olhar para o mundo, ver quem está fazendo, etc., porque a gente não precisa começar uma ideia do zero. A nossa tendência, quando acontece isso, é a gente se fechar, né? Vamos focar. Só que quando a gente fica muito fechado e em si mesmado, a gente deixa de entender o que está acontecendo lá fora. E aí vai ficando mais difícil. Então, assim, deixa eu ver com as empresas que normalmente a gente tem de referência, ou de negócios que a gente acha bacana, ou de entender os negócios digitais e tal, e como esse pessoal reage, para daí eu olhar e ver como que eu posso adiantar, porque é uma oportunidade enorme do que está acontecendo agora. De fato a diferença que a gente acha que foi pego de calça curta é porque as pessoas estavam negando isso. Aquilo que eu falei, a transformação digital, os negócios exponenciais, as startups, enfim, os negócios digitais, né? Os negócios sociais, por exemplo. Então, são outros valores mesmo, só que eles já estavam aí. A diferença é que, como a gente está numa crise de civilização, agora é assim, ficou claro para todo mundo. Parece que o mundo disse assim, olha, vocês não estão entendendo que não está funcionando, que sustentabilidade não é uma moda, ok? Então, assim, que sustentabilidade significa você criar um mundo melhor, senão vocês não vão continuar na Terra, porque nós, natureza, nós vamos a gente continuar vai ficar. vivendo. A gente vai ficar, quem vai dançar. Então, tem muito a ver com esse desenho que você falou, a gente entender que hoje as empresas devem se colocar como sistemas vivos, né, orgânicos, interdependentes, mudar essa noção, a coisa da colaboração, mudar a noção de concorrência,
né? Como é que você, de repente, pode olhar para o seu parceiro, não como um concorrente, como para o seu concorrente, como um parceiro e não como competição? De repente, esse é um jeito de pensar. Juntos somos mais, não é isso? Então, Talvez um sistema cooperativista? assim, de cooperar, de aprender novas competências, né? De você, de repente, se relacionando não só com o seu concorrente, mas em outras áreas para entender o seu negócio, em vez de ficar tentando achar o problema, a solução do problema no problema, vai ali e olha para fora um pouco, entende quais são as novas competências, buscar essas novas competências para endereçar esses novos problemas, né? Então, enfim, não ficar com modelos muito fixos e abrir. E como você me perguntou, eu acho que essa é a grande oportunidade desse pessoal fazer isso, né? E de conseguir entender, já se colocar no próximo. Porque o futuro, para mim, não vai ser daqui 5 anos, né? A gente faz em empresas que eu participo de conselho e tudo, o planejamento de visão de futuro, 5, 10 anos, então, mudou para 5 meses. E aí? Mudou para 5 meses, né? Então, mas é assim, é aí como é. Entendendo as empresas que se adiantaram, o que elas fizeram, como elas fizeram, o que de fato as pessoas estão buscando, e entender coisas que não são óbvias, né? Então, eu falo assim, não, mas o que esse negócio home office tem a ver com o meu negócio? Tem tudo a ver, não é o home office, ficar em casa, mas é o efeito, né, que essa lógica trouxe. Pensa isso na educação. Será que, de repente, as pessoas vão selecionar de uma outra forma, já que tem tanta coisa disponível na internet? As pessoas descobriram que dá para disponibilizar conteúdo na internet. Empresas que nunca fizeram isso, agora estão fazendo. Lives. Ué, mudou. Será que isso não tem... Olha o impacto disso. Então, acho que a gente tem que saber agora endereçar... São novos problemas e, portanto, novas competências, é uma nova complexidade, mas não é no futuro, gente, é daqui 5 meses. Eu separei um material para uma palestra que eu dei, que tinha uma fala do Frederico da Magazine Luiza, dizendo assim: nós tivemos que fazer um projeto que a gente tinha um plano de fazer em 5 meses, em 5 dias. Ah, mas eles são Magazine Luiza. Não, gente, é porque eles já estavam com essa mentalidade, porque o projeto era 5 meses e não 5 dias. Claro que não foi perfeito, mas é esse modelo mental, sabe? Que eu digo que a gente tem que... Faz parte desse desenho e desse pensamento. Seja você grande ou pequeno. Putz, o que a gente tinha pensado para frente que agora adiantou? Quais são as coisas que a gente pode, com o que a gente tem, mudar? Adiantar, não é começar do zero, né? Mas é abrir a mente mesmo, abrir o coração e desapegar. Porque a questão do apego é bem complicado, né? Você trabalha com design, né? Isso, design estratégico, né? Inovação. Hoje, muito mais com o design como lente, né? Para inovação. Eu queria que você explicasse um pouco mais esse conceito de como lente para inovação. Como é que isso funciona? E de que maneira eu coloco isso na minha empresa para melhorar os processos? Porque geralmente as pessoas pensam no design para, vou desenhar um novo produto ou uma nova embalagem. Como é que funciona como lente? Olha, é assim, o design, na verdade, primeiro, a tradução de design não é desenho, né? Não estou dizendo que você disse isso, eu estou explicando que todo mundo entende que para ser designer eu preciso saber desenhar. Claro que se você for um design, né, gráfico, você precisará. Se você for um design de móveis, né, um arquiteto ou de moda, ok. Mas, na verdade, o design, a tradução é projeto. E é por isso que todo mundo está falando no tal do design thinking, né, que é o pensamento de design. E o que é esse pensamento de design e o que é essa lente? É você pensar com a lógica de projetual. O que o designer faz? Ele projeta alguma coisa e projeta para alguém. Então, a grande mudança que tem de você pensar como um designer é você colocar o humano no centro da discussão. E isso é completamente o oposto do que a gente aprendeu até hoje como indústria.
né? Como pensamento da lógica industrial. Ou seja, o produto é o centro e as pessoas são os consumidores. Então, agora mudou. A gente põe as pessoas no centro e daí eu vou pensar o produto. Entende? Houve uma inversão. E esse que é essa nova lente. O que as pessoas... Porque o design, ele sempre projeta alguma coisa para alguém. Sim. Né? E sempre com alguém. Então, tem a Não questão... é o projeto pelo projeto. Não. Então, assim, qual o sentido de eu fazer um produto? Só porque eu tenho uma linha... Então, a gente sempre pensa em eficiência, em otimização. Eu não estou dizendo que não tenha que pensar nisso, tá? Mas nem sempre a resposta dos P&Ds, por exemplo, essa é uma revisão que está acontecendo, a lógica do P&D, né? Dos R&Ds, das áreas, né, de pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque elas pensavam muito o produto, a solução para ali. Só que, como nós estamos falando numa área, hoje, numa lógica de intangível, e se não for mais o produto? E se o produto for uma plataforma para me entregar serviço? Porque o produto por si tem um monte igual. É só a gente pensar na lógica do celular. O celular, por que ele virou smartphone, né? Porque ele, na verdade, ele possibilitou milhões de outras coisas. Você não precisa de câmera fotográfica, né? Até faz aquela... de agenda, nenhuma série de coisas. Não, fotografia, agenda, ir no banco. Presta atenção o que aquele aparelhinho virou. Né? Então, é uma mudança de perspectiva. E o design, ele tem intrínseco, né, no pensamento do design, o foco no humano, o foco no usuário, human-centered, né, que a gente fala, que é justamente olhar, entender as necessidades, entender o contexto, e daí você projetar a partir disso. Projetar a partir do entendimento daquela necessidade, daquelas... Porque antes era o oposto, eu faço um produto, o máximo era assim, eu vou lá, testo num grupo, vejo se as pessoas gostam, faço meia dúzia de mudança, né, eventualmente numa pesquisa, e boto no mercado, mas o pressuposto é meu. É um jeito que eu entendi e que tem a ver com a minha linha de produção, tem a ver com otimização, tem a ver com extensão de linha de produtos. Mas será que as pessoas querem isso? Né? Então, esse é o pensamento, a lente nova. Uma lente que está focada no humano, uma lente que pressupõe o intangível, né? Então, aí a gente pensar toda a gama de serviços, então, a gente pensar com aquilo do sentido de projeto, né? De uma coisa que você ainda não tem materializado. E a gente tem vários recursos hoje para isso. Né? A gente tem ferramentas, a gente tem profissionais, enfim, com essas novas competências, até modelos internos dentro das organizações. Esse é um tema bem importante, né? O modelo, como você falou, como é que eu boto mão na massa? Tem que olhar para dentro e rever os modelos de equipe. Né? Assim, como é que você organiza a sua empresa ou cada um no departamento, ou você consegue construir times de projeto, onde você, de fato, otimiza as competências de cada uma das pessoas. Né? Isso é diferente do ficar em si mesmado. Exato. Completamente. Inclusive, nesses modelos, você pode trazer gente externa. Então, vários exemplos. Hackathon, squads, enfim, tem vários formatos, ferramentas super disponíveis, onde você pode... E que, às vezes, as pessoas entendem que é moda, mas não é. Né? São modelos que são dinâmicas diferentes, contratos diferentes e vínculos diferentes. Mas já estão rodando, entendeu, Thiago? Não é uma coisa que agora, com o coronavírus, a gente vai ter que ser assim. É que antes, isso já... E as grandes empresas que estão acontecendo, principalmente no Brasil, a exemplo, que eu gosto sempre de falar do Magazine Luiza, é porque eles já estão testando isso. E adaptando para a cultura deles, né? Não é um modelo pronto. Né? Não é top-down e não é pronto, é adaptável, maleável. Né? É horizontal, é colaborativo, eu chamo todo mundo para participar, é descentralizado, enfim, é uma outra lógica. Então, essa lógica do comando e controle, ela não fará mais sentido. Já não estava fazendo.
Agora, então, que foi testada a autonomia das pessoas e a independência das pessoas, uma série de questões, a confiança, olha o que as empresas tiveram que fazer. Botar as pessoas... Antes era proibido até o Facebook, dentro das empresas, eventualmente. Né? Não tinha acesso, não consigo mandar um arquivo. E agora que tá todo mundo em casa com os dados todos? Então, assim, são paradigmas, né? E que você lá nas empresas do Vale do Silício, eles já tinham passado por isso há anos já, criando novos modelos, né, de contrato. Não só com pessoas, mas questão de tecnologia, de segurança e tudo mais. Mas pronto, agora já está todo mundo em casa. As pessoas que não funcionam, não, mas não funciona, tem que estar aqui. Não tem que estar aqui. Não Né? tem nem como estar aqui, pelo menos Pois agora. Mas rodou. Nós estamos rodando o mundo inteiro. Aliás, está rodando muito mais, né? As reuniões, por incrível que pareça, pode ver, começam na hora. São mais focadas. São mais focadas, ninguém fica perdendo tempo. Enfim, eu sou muito otimista em relação a tudo que está por vir aí, que já estava acontecendo. Agora, eu acho que vai obrigar a gente, mas a gente não entender isso como uma crise negativa. Ela é um preço alto, não tem dúvida. Não tem dúvida. Mas do ponto de vista corporativo, né? Porque em termos de vida, etc., não dá nem para a gente. Mas acho que não é o teor aqui. Em termos corporativos, eu nunca vi tanta oportunidade. Acho que é mesmo uma questão de abrir a cabeça, de se referenciar tudo que está disponível, né? A buscar quebrar os preconceitos, porque os paradigmas, eles existem, mas o pior de tudo são os preconceitos. Então, sabe, não, isso não funciona, essas verdades absolutas que a gente viu que não tem verdade nenhuma, né? Assim, de nada repente, escrito em pedra. Nada escrito em pedra, mas não é assim. É assim. Quem acha que não é assim é que vai sofrer e não vai conseguir caminhar. Eu tenho ouvido muito, desculpa, eu tenho ouvido muito assim nas entrevistas que a gente faz, a pergunta por quê? Não, mas por que que vai fazer assim? Por que que vai seguir esse caminho? Será que é o momento da gente começar por que não? Total. Aliás, era o por que não, é uma fase onde eu tenho até um quadrinho que depois eu posso mandar para vocês, que eu fiz, que é assim, a gente antes saía das respostas certas, agora a gente entra na era das perguntas certas. Por que não? Será que? E se? Assim, por que não? Né? Então, e aí que a gente vai tirando. Claro que várias ideias vão ser derrubadas, mas outras nem tanto. E a partir dessa ideia, que parece num primeiro momento absurda, podem surgir outras, que são mais viáveis. Mas o que vai viabilizar isso? Você tem um time colaborativo, você tem um time multidisciplinar, pessoas que tenham várias visões. E isso, as empresas já funcionam, é o tal dos squads, né? Elas já funcionam, cada um tem uma competência, todo mundo focado no projeto, não no departamento, no resultado, né? Mas trazendo aquilo que tem de melhor. Então, essa mistura tem que acontecer justamente porque que alguém vai perguntar, por que não? Né? Ou alguém que não sabe nada do assunto vai chegar numa reunião, mas por que é assim? Aí dá aquela. Eu já participei de várias assim. Mas né? vocês já tentaram? Nossa, a gente nunca. Mas não é porque as pessoas são estúpidas, né? É porque, gente, esse é o modelo que a gente foi educado. Eu tô na educação, eu sei o esforço, e eu tô falando de gente de 20 anos, o esforço para mudar o modelo mental. Porque é uma coisa assim, como eles já entram treinados, né, para ser daquele jeito, sentar daquele jeito. Agora, com essa história, está sendo sensacional. E eu não sei se a questão de tempo, se você tem alguma outra pergunta, mas eu achei legal essa pergunta que você me fez, do que a gente tem que abrir mão. Eu estava para te perguntar isso, do que a gente tem que abrir mão agora? Então, além de preconceitos e teorias escritas em pedra. Que a gente acha, né? Aquelas coisas que a gente acha que tem certeza e a gente viu que a gente não tem certeza. Então, primeiro eu queria primeiro, abrir mão das certezas absolutas, né? E das certezas que a gente tem. Eu tenho certeza que... não, Gisela, mas eu tenho a experiência. Então, mas bota em outro contexto, né? Bota essa experiência em outro contexto.
Eu acho que a gente vai ter que abrir mão de não aceitar o erro. Não aceitar, entender o que a gente vai aprender. Outro dia eu estava vendo uma entrevista da Luísa e eu vi ela falando isso. Ele falou assim, perguntaram para qual foi o seu maior erro? Ela falou, eu não tive. Mas sabe por quê? Porque eu nunca considerei um erro meu, eu sempre transformei isso em aprendizado. Então, para mim, não era um erro, era um caminho do acerto. Então, eu acho que essa questão do tentar, né, e de não aceitar o erro é alguma coisa que a gente vai ter que abrir mão. E eu estava numa palestra outro dia que eu estava assistindo, aí pessoal só botando os cases de sucesso. Eu falei, gente, e os cases que deram errado? Por que a gente não põe? Ah, por que a gente não põe case que deu errado? Porque no case que deu errado que a gente tem a conversa. Né? Então, é essa coisa que a gente acha que a gente vai ter que abrir mão. A outra coisa é da lógica de comando e controle. Essa ideia do top-down, da coisa assim, isso eu acho que é uma coisa que ainda vai, né, ter um tempo aí, mas está cada vez mais claro a horizontalização, né, a inteligência relacional que a gente fala, somada a uma excelente governança, né, a liderança pela confiança, e assim, já são outros, então, abrir mão total da lógica de comando e controle para uma lógica de inteligência racional, governança e ética. A outra coisa, e essa eu acho genial, porque essa eu acho um desafio. A gente está vivendo um paradigma absurdo que chama confiança. No momento onde a gente está perdendo a confiança, principalmente aqui no Brasil, né, nesse momento, mas no mundo inteiro, né, essa desconfiança do que está acontecendo, nesse mundo VUCA, né, como a gente fala, que é volátil, incerto, né, a gente não vai poder abrir mão da confiança. Então, eu entendo que tudo isso é um chacoalhão para dizer, gente, nós vamos precisar confiar. Porque se a gente continuar nessa lógica da desconfiança, então parece que a gente está sendo posto à prova, sabe? O tempo todo. O tempo todo, assim, e principalmente as empresas com a questão da transparência, né? Com aquilo que elas estão, os governos, qual que é de fato a intenção. Então, eu acho que uma coisa que a gente vai ter que abrir mão é de não confiar nas pessoas. E não confiar nos negócios, mas a gente vai ter que, por isso que a gente está passando por essa, quase que uma lavagem, assim, né? Por essa... Sim. Porque vai tirar tudo, né? Tudo que não for assim, porque como é que faz as pessoas trabalhando em casa? Né? Cada vez mais vai ser, já estava sendo assim, né? E as pessoas vão ser cada vez mais fundamentais, porque se a gente, né, cada vez mais. Então, não só por conta, né, daquilo que a gente falou do design, dela estar no centro das coisas, mas eu recebi uma carta do presidente da SPM que foi muito legal, ele mandou para todo mundo agradecendo os professores, assim, não seria possível. Não seria possível, a escola, né, tudo aquilo perde o sentido se cada professor não se mobilizar para fazer o melhor na sua casa. Exato. E eles têm que confiar nisso. Eles têm que confiar que vai ser assim. Claro que 100% não vai ser assim, mas enfim, eu acho que esse é um novo paradigma aí, né, da confiança. Do apego ao físico também, eu acho que a gente vai ter que abrir mão, né, em todos os sentidos, ao físico, ao material, né, nós estamos na era do virtual, do intangível. Né, talvez da experiência e propósito. Totalmente. Não vai existir. O que vai te agarrar? O que vai ser a materialidade dos negócios? O propósito. Por que alguém trabalha numa empresa como o Google? Qual que é o produto? Não tem, mas ali tem toda uma ideia de mundo, enfim. Né? Ou outras empresas aqui. Então, essa lógica, esse pensamento, né? Essa lógica do físico, né? Do produto, do que a gente precisa tangibilizar, e esse é um grande desafio para a indústria. Eu sou presidente da Abre, você sabe, e a indústria tem um desafio gigante, porque a indústria é pura materialização. Sim. A indústria é pensada para produzir produtos, coisas físicas, né?
Só que como é que ela começa a incorporar e absorver o sentido do intangível e daí entrar para o mundo dos serviços? E por fim, assim, o pensamento binário. O pensamento, acho que a gente vai ter que abrir mão daquilo, ou isso ou aquilo. Por que não? Né? Por que não? E é o pensamento sistêmico. Olhar que as coisas são interrelacionadas, que não existe ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Hoje a gente vê as pessoas sendo várias coisas. A empresa, uma coisa que já me perguntaram, eu falo sempre, é sobre que direção crescer, né? Eu vou ser mais do mesmo do que eu já sou, que outras áreas eu posso ir. Então, isso é parte do exercício de um pensamento mais sistêmico. Quais são as suas competências essenciais? E baseado nas suas competências, o que são outras coisas que podem estar relacionadas com isso, mas não tem a ver com o seu core? Tá. Necessariamente, né? Então, o exemplo de uma empresa que já fez isso há séculos no Brasil é a Porto Seguro. Faz tempo que ela não é uma empresa só de seguro mais. Né? Então, isso que eu quero dizer, pensamento, ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Não, é o E. Eu sou isso, e aquilo. É só olhar a Porto Seguro e entender o que ela fez para ampliar o negócio dela. Porque senão, não dá para evoluir. Tem coisas que tem um limite, né? E agora a gente, nesse mundo totalmente diferente, os limites são outros, assim. Então, até quando a gente vai conseguir, né, que o mesmo produto evolua? Não tem mais, é muito incremental. Então, a gente vai para Então, eu acho que não dá para abrir mão, né? A gente vai ter que abrir mão do pensamento binário e ir para um pensamento mais sistêmico. Gisela, queria te agradecer esse tempo que você deu essa aula de como mudar o mindset das empresas. Agradecer aqui essa nossa conversa no Future Print Conexão com você. Lembrar que quem está assistindo tem vários materiais, tem vários conteúdos sobre mudança de mindset, como começar, como se reestruturar lá no nosso canal. Gisela, super obrigado. Obrigada a vocês pela conversa, bate-papo e por ter a oportunidade de falar disso, que é um assunto que eu estou amando falar.